Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos novamente a esta casa de oração, trazendo e abraçados acalentamente a cada um de vocês, amparados por essa boa espiritualidade, por esse amor incondicional de Jesus para conosco. Como nós podemos perceber, a nossa casa também traz junto também alguns temas que são tão importantes e relevantes à nossa sociedade. E um deles é o Setembro Amarelo, que traz para nós uma conscientização, mas sobretudo uma reflexão sobre o valor verdadeiro da vida. E sobre esse tema, que tanto nós trabalhamos na evangelização infanto-juvenil, todas as atividades desta casa, correspondente ao mês, é trabalhado então sobre isso. E aí eu gostaria de começar a nossa reflexão da noite de hoje, trazendo uma breve história, para que possamos, por meio dessa história, começarmos a refletir sobre. A história começa com um jovem de 17 anos, o nome dele Mike Amen. Um jovem talentoso, apaixonado por carros, também conhecido como um sorriso fácil, extremamente bondoso, acolhedor para com seus amigos. E nesse apaixonado por carros, ele, juntamente com o seu pai, resgata um Mustang muito antigo, do ano de 64. E ele restaura, junto com o pai, esse carro, trazendo novamente uma sensação de prazer para com a vida dele, e pinta esse carro de amarelo. Cuidadoso com o carro, mas também cuidadoso com os amigos, com a própria família. Traz para ele, então, essa suposta felicidade. Por fora, parecia-se um menino perfeito, mas por dentro começava a sentir uma dor, e que era crescente ao longo dos dias. Uma dor invisível, que se transformou num grande peso. Foi no dia 8 de setembro de 1994 que Mike deixa uma carta aos seus pais, dizendo: "Eu amo vocês e não se culpem." Naquela noite, Mike resolve tirar a sua própria vida, dentro daquilo que ele era apaixonado, pelo Mustang 64 amarelo. Seus amigos, comovidos com tal situação, no velório de Mike, eles fazem pequenos cartões com uma fita amarela. Entrego a cada um deles para que traga-se o consolo, mas dizendo uma frase que dizia assim: "Peça ajuda quando precisar." Esse gesto honesto desses amigos acabou inspirando o movimento que a gente conhece hoje como Setembro Amarelo. Décadas se passaram, meus irmãos. Números continuam ainda com um crescimento muito elevado, principalmente com os jovens. Para que possamos ter a noção, é a quarta doença que faz com que nós percamos essa grande idade, de grande vida, de grande experiência. Então é o quarto motivo em que os jovens conseguem abreviar a sua própria vida. Mike, pessoa com um brilho excepcional, perde-se pelo caminho, assim como tantos jovens, por depressão, por ansiedade, por estresse. Então não é uma questão de força de vontade, mas sim uma questão de saúde. Precisamos, meus irmãos, desvendar e tirar o véu do preconceito quando se fala de suicídio. Nós precisamos trazer debate dentro das nossas famílias, trazer esse conceito para trabalhar diariamente, e não só no setembro, que é considerado Setembro Amarelo, mas sim todos os dias, todos os momentos. E é um problema de saúde, mesmo que seja de saúde pública, até porque, meus irmãos, o tratamento ele é individualizado. Serve para um aquilo que também não serve para o outro. Então, portanto, cada caso é um caso. O silêncio, meus irmãos, protegem, mas também a fala, a conversa salva vidas. Precisamos conversar mais sobre isso. E se alguém perto de vocês que derem sinais de dor, que sintam que estão neste caminho, ofereça ajuda, ofereça o ouvido, a escuta.
pela presença. Traga conforto. Se não conseguem, por mais difícil que seja as nossas vidas, existe uma rede de ajuda pelo nosso país, conhecida como Centro de Valor à Vida, CVV, desculpa, 188. É este o canal que nos ajuda e que traz também esse fortalecimento a essas pessoas que, de alguma forma, silenciosamente, trazem consigo essa doença. Dando então continuidade a essa história que é triste, mas que traz para nós essa despertar da ajuda para com todos os nossos irmãos, gostaria de pedir a permissão também de trazer uma reflexão com um viés bíblico e de uma fala também que é de um cunho pessoal. Eu acho que o supremo desafio do ser humano nos momentos de hoje é exatamente aceitar uma instância superior. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você está aí, tanto os nossos amigos internautas, os nossos irmãos internautas, como nós aqui, está pensando em suicídio, ou está pensando em se suicidar-se, ou está com vontade de acometer esta ação, eu tenho duas coisas para dizer a vocês. A primeira delas, que não vai resolver o problema. E a segunda é que vai multiplicar esse problema. É muito normal, meus irmãos, nos tempos de hoje, como dentro da história da humanidade, a gente querer ir embora em algum momento das nossas vidas. Isso é normal. Tem fase na vida da gente que a luta, o sofrimento, o desafio são tão grandes que você tem vontade de jogar a toalha e desistir. Isso é normal. Mas para isso, tem uma fala de Jesus, que diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título diz: Bem-aventurados os aflitos. Retomando o projeto da Gênese, quinta obra de Allan Kardec, que nos diz e que nos mostra que o homem é imagem e semelhança de Deus. E nós, seres humanos, criamos um projeto humanista em que chama-se que a semelhança é igual ao homem. Esquecemos de Deus. E a gente acha que temos controle sobre tudo, sobre todas as condições. Então, quando nos vemos as estatísticas crescerem, aumentando em todo o planeta sobre o suicídio assistido, é uma ilusão que nós podemos controlar tudo, coisa que não podemos controlar. Tem coisas que estão fora do nosso controle. Então tem sofrimento que chega em nossas portas sem bater, sem apertar a campainha, e se instala permanentemente. E quando você vê, você está mergulhado nessa dor. E não tem mais força para sequer levantar. Porque ali você está face a face com uma instância superior. Há uma letra de Fernando Bach, cantada por Milton Nascimento, que diz o seguinte: a música se chama-se Outubro. Ele diz assim: acolher com amor essa dor. É um dos refrãos dessa música. A gente precisa aprender isso, meus irmãos. Tem uma hora que você tem que ir acolher a dor, porque ela não vai embora. Ela está pertinente no nosso dia a dia. Então, você vai ter que lidar com ela, vai ter que aprender, conviver, amar a dor. Por mais que ela pareça uma face tenebrosa. Por quê? Porque hoje eu estou absolutamente convencido de que a dor é a maior mestra divina. E digo mais, sabem por quê? Porque ela não tem limites. Ela não tem limite, a dor não tem um limite.
Ela vai até onde é necessário para que a gente aprenda, para que a gente exercite o momento de regeneração. Ela é a última razão, ela é o último instrumento promovido para a nossa transformação. Então, quando ela é acionada e quando ela aparece no nosso destino, ou no nosso próprio caminho, ela vai até o fim. Quer você destruir o corpo ou quer que você permaneça com ele. Não adianta, ela vai estar ali. Então é importante dizer que isso está acontecendo em pleno século XXI. A crise do projeto do homem sem Deus, do homem que crê só no seu próprio destino, sem a companhia do nosso Pai, dessa instância superior, que assim eu chamei, e que existem elementos na nossa vida que escapam do nosso próprio controle, dentre eles, envelhecer, adoecer, ser abandonado, perder alguém ou ter um diagnóstico irreversível de uma doença maior. Sofrer é um revés. A gente precisa lembrar daquela lição do Evangelho segundo o Espiritismo, em que primeiro o Evangelho nos diz: a obediência é um consentimento da razão. E a segunda lição que o Evangelho nos mostra diz o seguinte: a resignação é o consentimento do coração. Então, diante da instância superior do nosso Pai, diante daqueles elementos que ultrapassam o nosso poder de ação, obedecer porque tudo está sendo regido por uma inteligência suprema. Primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: o que é Deus? Não pergunta quem é Deus. E os espíritos respondem, e uma das respostas é essa: é a inteligência suprema. Mas, sobretudo, meus irmãos, resignar-se, que é entregar-se de coração, que alguma coisa vai acontecer, algum propósito vai se concretizar. É na esperança do exercício da fé, é na esperança no exercício de dias melhores, que seja por dor, que seja por sofrimento, é confiar nessa divindade que nos trouxe, que nos traz essa oportunidade de aprendizado. Num planeta como o nosso, em pleno século tecnológico, porque sofrimento é uma das maiores lições, porque nós não conseguimos ainda aprender por amor. Nós não conseguimos ainda aprender por repetição. Nós ainda conseguimos aprender pelo sofrimento. Aquele que está aí pensando ainda em suicidar-se, não multiplique o problema. Acolha a dor. É muito difícil, meus irmãos, eu sei que é muito difícil. E digo de cunho próprio, por isso que eu disse lá no começo da minha reflexão. Me permitam trazer essa condição pessoal. Não é fácil acolher a dor. Não é fácil. Tanto que não é fácil quando uma mãe só tem uma fatia de pão para dividir com 5 filhos. Ela divide essa fatia de pão igualmente a esses filhos e deixa de comer. Como também não é fácil, meus irmãos, uma mãe gestante que está no seu último período gestacional e não se tem uma sequer peça para vestir esse bebê que está vindo. Tantos ambos os casos, desde o primeiro e do segundo caso, nenhuma delas, por maior que seja o seu sofrimento, o seu choro escondido, deixam de continuar vivendo. O segundo caso, nós vimos nesta casa constantemente, quando vem nos pedir um enxoval para cobrir essa criança que está por vir. O segundo caso é muito fácil, é só andarmos nos nossos bairros. São sofrimentos que também doem, mas tem a escolha de permanecer na fé e entender que dias melhores virão. Porque a atitude de abreviar a vida, ela cria caminhos e possibilidades na qual a providência divina não chega.
Porque entendemos que o poder de Deus é o amor. E sem o amor, sem a construção e o aprendizado desse amor, nós continuaremos sofrendo aonde estivermos. Alcancem os seus propósitos acreditando e tendo esperança, principalmente fé. Mas ainda, por que chegamos numa condição de século XXI, onde os números crescentes de suicídio, independente da classe, aumentando de jovens adultos a idosos, é tão grande, a ponto de ser quase uma epidemia? E não precisamos ir muito longe. Na nossa cidade, aqui nessa grande Florianópolis, existem casos muito grandes e de crescente mês a mês. Porque, meus irmãos, eu vou construir, convidá-los a entrar numa máquina do tempo que vai levar para nós no século XIX. No século XIX aconteceu um fenômeno muito doloroso. É quando a humanidade do Ocidente, do velho continente, da velha América, ela decidiu apartar, separar a religião do pensamento. O pensamento daquele período, naquela sociedade que vivia esta época, era uma ideia de que o homem sem Deus seria mais feliz. De que a religião era um conjunto de mitos, um conjunto de lendas, de misticismo, e que não serviriam senão para enganar as pessoas. Começa então, no movimento, o século XIX, para apagar a cultura humana essa relação do homem com a divindade, com o sagrado. A partir desse momento, essas circunstâncias foram se dando. A partir dessa transformação, a sociedade começa a tomar um rumo na qual houve um resfriamento da relação do homem com o Criador. E, a princípio, a humanidade achou muito bonito, lá, nessa época. Por quê? Porque nós íamos construir uma nova sociedade sem Deus. Nós iríamos construir uma sociedade desconectada dos aspectos da religião que nos oferecia. A retirada do esteio do homem a partir do avanço do materialismo no mundo deixou sequelas extremamente profundas na humanidade. Então não é de agora, é de muito tempo. Aparentando no primeiro século XX, as mais especificamente agora, no século XXI, representamos então a colheita do fruto lá do século XIX. As expectativas que os homens não pensavam que iriam ter. Não só expectativa, mas como fatos que hoje nós estamos presenciando em nossa sociedade doente. Sociedade essa que nós compomos. O homem do século XXI é um homem que é descrente de si próprio. Isso é tão real que nós nos deixamos influenciar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, por pessoas que nós nunca vimos na vida. Os famosos influencers. Nós trazemos para as nossas vidas do dia a dia padrões, comportamentos e pensamentos que muitos não condizem nem com eles, que aparentemente nos mostram uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida cheia de oportunidades. E nesse momento de descrença de nós mesmos, da nossa falta de capacidade, em nós precisando de uma influência, nós esquecemos da maior influência que nós temos há mais de 2000 anos. O maior espírito que esteve conosco e que nunca nos deixou. É Ele, é sobre Ele que precisamos nos influenciar. O Cristo. Ele deixou lições atemporais. Vai passar séculos e séculos e as lições vão continuar pertinentes como se fossem do tempo, da época. É sobre esse grande influenciador que muitos de nós esquecemos. Preferimos seguir pessoas que nunca vimos na vida. É sobre esse caráter nosso que nos perdemos lá no começo do século XIX,
Quando o materialismo entra dentro dos nossos corações e começamos a dar valor naquilo que temos e não naquilo que somos. Começamos a nos perder nesse momento. Deus está cuidando de nós e isso vai passar. Nós acreditamos realmente nisso? Que essa providência divina, que o nosso Pai, que nos criou e que nos quer sempre no exercício do amor, cuida de nós? Temos certeza disso? E aí chegou-se o tempo em que nós chegamos até parar de orar. Nós paramos de tamanha a doença que foi se proliferando em nossos corações. E nós nos entregamos à fé como estratégia de suplementar a nós mesmos nos momentos mais difíceis. Mas o que foi que a nossa humanidade fez? Ela veio e quebrou essa fé. Ela destruiu a fé. E quando promovemos a criação de uma geração, século XXI, nós perdemos a sensação da esperança. Nós perdemos a construção da fé. E qual é a esperança que temos hoje? Que esperança que cultivamos aos nossos filhos, a essas famílias? Que esperança nós trazemos conosco para que a nossa fé seja alimentada? Se nós acreditarmos que Deus não existe, se acreditar que as religiões como um todo dizem mentira, sempre vamos perder as nossas esperanças e nunca vamos cultivar a nossa fé. E qual é o resultado disso? Uma sociedade desesperançosa, que caminha a passos resolutos para o processo da depressão. O aumento do processo de depressão que nós observamos hoje na humanidade decorre exatamente pelo esfriamento da nossa fé. Quando nós começamos a viver a ideia de não ter esperança, nós fomos ficando cada vez mais sozinhos para lidar com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias dores. E não sabendo lidar com os nossos problemas e com as nossas dores, o peso das nossas provações fica então muito forte. Os nossos dramas familiares, as nossas dificuldades sociais, as nossas dificuldades afetivas nos angustiam. Elas não conseguem encontrar um suporte, porque nos distanciamos dessa conexão de Deus. Nos distanciamos, nos deixamos influenciar por coisa que não nos dá um suporte. E o homem, ao invés de explodir em função disso, ele muitas vezes implode. Ou seja, ele não se olha para dentro, ele não se resigna naquela dor em que se está se construindo. E o processo de implosão da sua própria personalidade ocorre quando nós nos desconstruímos para sermos seres que não somos, para sermos o que queremos ser e não podemos. E aí nós nos maltratamos. E esse processo ocorre exatamente nas nossas saúdes orgânicas, nas nossas condições, nesses momentos tão difíceis. Enquanto a nossa saúde vai embora. E quando eu não faço esse processo de implosão, eu promovo a explosão do meu ego, do meu egoísmo, da minha falta de caridade. E nesse processo só vou cada vez mais ficando doente. E aí, eu não conseguindo ter saída, eu parto por condutas profundamente equivocadas. Me lanço no mundo das drogas, dos vícios, de fugas que eu jamais irei conseguir sair. E pela porta dos fundos, quando não temos a ideia de que sim, é assim que eu vou resolver os meus problemas, a ponto de achar que, tirando a vida, eu resolvo todos os problemas.
que me acometem. Então, qual é o resultado disso tudo? Não foi uma boa política nós negarmos o Criador. Não foi um bom negócio nós dizermos que nós somos suficientemente capazes de lidar com a dor. E por essa via, a nossa humanidade, nos tempos de hoje, está cercada de 3 graves problemas. 3 graves problemas. O primeiro, a depressão. O segundo, o estresse. E o terceiro, a ansiedade. A depressão é o excesso do passado. Hoje está cercada e olhando demais para o ontem. E não consigo ver a minha vida no hoje. O estresse é o excesso do hoje. Eu tenho tantas coisas a fazer no meu dia a dia que eu não consigo viver em paz. E a ansiedade é o excesso do amanhã. Então nós não focamos no agora, no hoje. Eu estou pensando o que aconteceu no passado, me chibatando pelos erros que eu cometi, me distanciando do agora, não crendo num dia melhor, e ao mesmo tempo eu estou me estressando com as N atividades em que as minhas angústias me mostram o dia a dia. Eu não foco em mim, não foco no agora. Eu não rogo o amparo necessário. Eu não entendo que eu sou um espírito. Eu não entendo que Deus é o meu Pai e que Ele tem o poder sobre tudo para me fazer uma condição de melhor. Eu me perco nos meus pensamentos, eu me perco nas minhas atitudes. Mas a misericórdia de Deus é extraordinária. Porque sabendo do nosso período, que nós experimentaríamos hoje, no século XXI, juntamente com o movimento que acenava com a ideia do materialismo retumbante, e ainda temos isso muito incrustado na consciência. E aqui eu abro um parênteses, meus irmãos, que a doutrina espírita não é contra o materialismo. Pelo contrário, o materialismo nos ajuda, nos dá a ferramenta necessária para que nós construímos e galgamos nesse caminho de evolução como espírito. É sobre o peso que eu coloco sobre ele. O valor que eu coloco sobre essa questão material. Ao que tanto isso me influencia na minha construção do homem e da mulher de bem. Mas a doutrina vem nos esclarecer. A doutrina, amorosamente, por a misericórdia divina, no mesmo século XIX, em meados do século XIX, surge, então, por meio do Espiritismo, nos trazendo o esclarecimento, nos trazendo a condição. E o que diz essa doutrina que veio contar para nós nesse sentido? Ela veio nos dizer, primeiramente, que morte não existe. Nós somos seres imortais. Portanto, é uma passagem. O que fica é o corpo orgânico. O espírito continua no seu processo, mas em outro plano. E quando o Espiritismo surge para falar para nós que a morte não existe, não é simplesmente um conceito filosófico. Não é simplesmente uma hipótese de alguém. É porque através da mediunidade, meus irmãos, os espíritos passam a se comunicar, escrevendo cartas, trazendo notícias sobre as situações do mundo espiritual. Falando coisas que só mesmo aqueles que tinham desencarnado poderiam dizer, comprovando de fato a sua existência do lado de quem ele estava. Falavam de seus entes queridos, produziam assim um retorno ao lar daqueles onde haviam partido, dando o concreto de que aquele espírito realmente passou por aquela experiência terrena. Oferecendo a consolação para aquelas pessoas que a tinham, de certa forma, essa comunicação. As mensagens espíritas falavam não somente a hipótese da vida contínua, mas vinham nos oferecer as comparações cabais, através de fenômenos conhecidos como fenômenos da materialização, na qual os espíritos, tomando um corpo visível e muitas vezes palpável. Isso é tão interessante, meus irmãos,
que no livro Coração e Vida, ou conhecido também como Amor e Perdão, de Chico Cândido Xavier, por meio do Espírito de Maria Dolores, traz uma passagem nesse livro que fala, quando Jesus morre, ele volta no terceiro dia. E ele volta no terceiro dia, por que só 3 dias depois? Porque, segundo essa história, que é verídica, por meio dessa falange benevolente desses espíritos, Jesus desceu nas imensidões mais densas para resgatar quem? O seu amigo, Judas, que o traiu. Porém, Judas, extremamente adoecido, desolado, não reconheceu Jesus. Mas ele foi, porque ninguém fica desamparado, nem aqui e nem lá do outro lado. Jesus, trazendo essa lição, aparece no terceiro dia para Madalena. E como que ele aparece? Como que Madalena vê? Pelo processo de materialização. E mais, meus irmãos, isso não sou eu que estou inventando, está escrito no livro, e várias obras de Chico Xavier trazem essa experiência. Jesus fica 40 dias convivendo com os seus discípulos. Isso é tão real que São Tomé vai e apalpa as chagas do Cristo. E tem aquele velho ditado, né? Eu só acredito, sou igual a São Tomé, só acredito vendo. Esse é o processo de materialização. E o Espiritismo vem trazer para nós esse conforto e esse consolo. Mas mais que isso ainda, além de visível e tangível que os Espíritos se apresentam à vida após a morte, os Espíritos apareciam nas reuniões mediúnicas e que tocavam essas pessoas, como Cristo apareceu, mostrando que isso era possível. Falavam-se com ele e traziam notícias do mundo espiritual. O que mais nós temos dentro do Espiritismo são obras falando disso. Trazendo Chico Xavier, mais de 410 obras. A coleção inteira de André Luiz, trazendo experiências e nos alertando de que o bem é o melhor remédio e o nosso melhor advogado. E era possível pegar nos Espíritos e assisti-los e trazer palavras de outro mundo, do outro mundo. As emoções que surgiam na compreensão da vida após a morte fizeram com que o Espiritismo não fosse simplesmente uma hipótese filosófica, mas sim algo concreto, palpável, verdadeiro. Não somente existe vida após a morte, como também o mundo espiritual vem nos dizer que a sua situação, a nossa situação de felicidade ou infelicidade decorre fundamentalmente do que fizemos durante a nossa vida aqui. Se nós entendemos de que a nossa felicidade, a nossa infelicidade depende da nossa conduta sobre a convivência terrena, isso nos traz um fato muito importante, que aqui é o grande aprendizado, que aqui contribui muito de como vamos estar no outro lado. Que o exercício do bem, que o exercício da compaixão e da caridade é, sem sombra de dúvida, algo que pode acalentar os nossos corações, mas, sobretudo, também avançar nesse processo de evolução como espírito. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade.